a medida provisória, ele teria que editar um decreto legislativo para cuidar das relações até então existentes. Ele teria que editar um decreto legislativo para cuidar das relações até então existentes. E isso dá trabalho. Agora, o Congresso também poderia, presta atenção, transformar a medida provisória em lei ordinária, votações. Isso também dá trabalho. O que o Congresso faz? Não faz nada. Por quê? Está no texto da emenda constitucional 32 de 2001. Se o Congresso não fizer nada, a MP existe como se fosse uma lei. Coisa interessante, então. Quer dizer que as medidas provisórias, presta atenção, que existiam até 11 de setembro de 2001, elas não têm prazo. É como se lei fossem. Ficou claro para vocês? Vamos repetir tudo junto comigo. Prazo da medida provisória, vigência da medida provisória, 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Total, 120 dias. Cuidado, porque se for aproveitado o recesso, a MP pode viger por mais de 120 dias. Tranquilidade? Cuidado. As MPs que existiam até 11 de setembro de 2001 não tem prazo. É como se lei fossem. Mais uma vez, imploro para vocês, leiam o artigo 62, todos os parágrafos e também a emenda constitucional 32 de 2001. Vai te ajudar em muitas provas. Vamos ver a próxima pergunta? Professor Erival, a medida provisória pode tratar de direito processual civil? Meus caros, direito processual civil, medida provisória pode? Não. Medida provisória não pode tratar de direito penal, processual penal ou processual civil. Já tínhamos visto isso no bloco anterior. Então vamos reforçar, presta atenção. Meus caros, direito penal, como eu disse, a medida provisória não pode criar um tipo penal. Essa seria a questão óbvia de prova. Medida provisória não pode estabelecer um novo tipo penal? Não. Então se quer na prova assim, pensa comigo. Para combater a violência em certos estados, o presidente edita a medida provisória, criando o tipo penal de rebelião injustificada. Imagine que ele crie esse tipo penal. Pena, reclusão, de 6 a 12 anos. Bom, meus amigos, essa medida provisória, ela é inconstitucional. E por quê? Porque MP não pode tratar desse assunto. Então, tem uma inconstitucionalidade formal. Não pode tratar desse assunto. E também material. Por quê? Será afetado um direito de ir e vir, direito de não ser processado, etc. Meus caros, entre nós, medida provisória não pode tratar de direito penal, processual penal e processual civil. Se fizer isso, eu tenho, no mínimo, uma inconstitucionalidade formal. E é óbvio, foi violado um direito, terei também uma inconstitucionalidade material. Não pode previsão expressa do parágrafo 1º do artigo 62. Vamos enfrentar a outra questão? Professor Erival, o que é trancamento de pauta ou regime de urgência? Meus caros amigos, quando se fala em trancamento de pauta ou regime de urgência, pensa comigo. Se vocês ouvem falar, por vezes, que eu tenho uma medida provisória impedindo as votações naquela casa legislativa. Então, qual o fundamento para isso? Eu vou pegar a Constituição e vou verificar no parágrafo 6º do artigo 62 essa questão de trancamento de pauta ou regime de urgência. Então, lição de casa. Numa prova, falou-se em trancamento de pauta ou regime de urgência, parágrafo 6º do artigo 62. Presta atenção que eu vou ler devagar para vocês e tem essa celeuma atual. Ó, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, já coloca no caderno. Falei em trancamento de pauta, o regime de urgência, transcorreram-se 45 dias da publicação. Tá escrito assim, em até 45 dias contados da publicação. Então, 45 dias seria o prazo ideal para transformar a medida provisória em lei ordinária. Aí continua, presta atenção. Entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso. Nós sabemos que a MP tem que ser aprovada na Câmara e no Senado. Ficando suspensas, até que se ultime a votação, até que termine a votação da transformação da MP em lei ordinária. Importante. Todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Todas as demais deliberações legislativas
da casa em que estiver tramitando. Presta atenção. Presidente da Câmara dos Deputados, o professor Michel Temer, excelente professor de Direito Constitucional, grande constitucionalista. E ele trouxe um entendimento novo para essa questão de trancamento de pauta. Na visão dele, o que ficam trancadas são as matérias referentes à legislação ordinária, à lei ordinária. Como eu disse anteriormente, data máxima vênia, cabe aqui a minha insurgência. Por quê? Meus caros, se está dito todas as demais deliberações, entenda, e fala assim, deliberações legislativas. Todas as normas, não só de leis ordinárias, mas também de leis complementares ou até de propostas de emenda constitucional. Por quê? O intuito desse trancamento de pauta era fazer o seguinte: Congresso, legisle, meu amigo, sobre todas as matérias. Por quê? Se levar em consideração a cabo, né, esse posicionamento do professor Michel Temer, que é extremamente respeitável, diga-se de passagem, é sustentável, inclusive, o que nós temos? Um mecanismo do próprio Congresso Nacional só ficar apertado, pressionado com relação à legislação ordinária. Se for o caso da dependência da votação de uma lei complementar, ele pode ficar tranquilo, que não vai ter nenhum problema. Se for o caso da votação de uma proposta de emenda constitucional, ele fica totalmente tranquilo. E nós sabemos que as medidas provisórias foram criadas para fazer o Congresso trabalhar. É lógico que, dependendo da quantidade de escândalos que estão envolvidos, né, lá no Congresso você tem aquela paralisação natural. O pessoal pensa em se defender ao invés de produzir, de legislar. Cabe a você, na próxima eleição, rejeitar esse candidato que cometeu os absurdos que estão sendo cometidos, os vários candidatos, os vários parlamentares. Mas aqui para nós, voltando ao tema. O presidente Michel Temer, presidente da Câmara dos Deputados na atualidade, trouxe esse novo entendimento. E é louvável, porque é o papel dele, fazer o Congresso legislar, né? Ingressaram com mandado de segurança, com liminar, o ministro Celso de Mello não admitiu a contrariedade a esse entendimento do professor Michel Temer. Vai ser julgado o mérito pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e para mim, vigia aquilo que já era previsto antecipadamente. Todas as demais deliberações legislativas ficam suspensas, todas, não só leis ordinárias. Numa prova, essa celeuma vai ser abordada numa prova, a ordem? Não. O que pode acontecer apenas é isso: copiarem o parágrafo 6º do artigo 62 e colocarem na sua prova. Não mais do que isso. Mas é interessante nós sabermos que trancamento de pauta ou regime de urgência tem a ver com o parágrafo 6º do artigo 62. Então, as MPs, editou, publicou, está valendo. Tem 45 dias para transformar a MP em lei ordinária. Esgotar esse prazo, na casa em que estiver parado, tranca a pauta. Hoje, de acordo com o professor Michel Temer, tranca a pauta com relação à legislação ordinária. Vamos aguardar o que o Supremo vai proferir no futuro com relação ao mérito daquela ação judicial que questionou esse trancamento apenas da legislação ordinária e não das demais normas. Ok? Vamos para a próxima questão? Professor, medida provisória pode tratar de matéria de lei complementar? Meus caros, medida provisória não pode tratar de matéria de lei complementar. Por quê? Isso é previsto expressamente na Constituição, lá no parágrafo 1º, em especial, aqui comigo, parágrafo 1º, no seu inciso 3º, ok? Parágrafo 1º, inciso 3º. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de lei complementar. Qual o cuidado numa prova ou num concurso? Eles vão pegar um assunto, presta atenção comigo aqui, ó, assunto referente à lei complementar. Por exemplo, para criar um novo CTN, novo Código Tributário Nacional. Se for para criar um novo CTN, tem que ser através do quê? De lei complementar. Se quer na prova. Foi criar um novo CTN através de medida provisória. Constitucional? Inconstitucional do ponto de vista formal e material. Formal e material. Presta atenção. Meus caros, quer dizer que lei complementar é uma espécie normativa se for determinado na Constituição que eu devo usar lei complementar, entre nós, não posso usar outra espécie normativa, ok? Se falou lei complementar, vou usar apenas o quê? Lei complementar. Presta atenção. Se for utilizada outra espécie que não a lei complementar, o que eu tenho? Uma inconstitucionalidade, com certeza, formal. O Supremo que entende assim, ó. Se o assunto vai ser tratado por lei complementar, o que eu posso usar? Apenas lei complementar. Sob pena de cometer, no mínimo, a inconstitucionalidade formal. Foi violado um procedimento. Agora, presta atenção. Meus caros, olha a questão inteligente de prova. O
que o Supremo já decidiu?